Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Meu nome é Clóvis Faleiro, sou formado em administração de empresas, consultor na área empresarial. Minha carreira profissional foi toda desenvolvida prestando serviços para as grandes empresas do Brasil e do exterior, multinacionais, na área de planejamento estratégico, elaboração de projetos, programas de desenvolvimento de jovens lideranças, programas e projetos na área de destinação de imposto de renda para a área social, projetos de sustentabilidade, enfim. E sou investidor na Bolsa desde 2006. Em 2006 comecei a investir, portanto são 14 anos, estou indo para 15 anos já como investidor. Esse canal, o Viver de Renda, ele foi criado para compartilhar as minhas experiências, erros e acertos, contar um pouco da minha história, para que isso possa servir de referência para as suas reflexões e vocês então possam tomar as suas decisões quanto aos seus investimentos. No dia de hoje estamos fazendo o nosso Café com Ações. O Café com Ações é uma iniciativa que a gente criou a partir de uma interação com vocês mesmos. E a ideia é toda quarta e sexta, às 16 horas, a gente fazer um apanhado das notícias principais que chamam a minha atenção enquanto investidor. E assim eu comento um pouco dessas notícias e a gente pode então fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo com relação à economia, com relação ao cenário macroeconômico e com relação às possibilidades de influências dessas notícias sobre as nossas decisões de investimento. Portanto, essa é a ideia do Café com Ações. Hoje a gente vai estar tomando aqui o nosso cafezinho, como sempre, e a gente sempre começa falando um pouco sobre o café. O café é a bebida preferida dos brasileiros, obviamente, só que a gente está acostumado, na verdade, a ter um café de baixa qualidade nos nossos supermercados. A gente se acostumou a ter um café inferior nos nossos supermercados. Então, o café robusta, que é a grande maioria do café que a gente encontra nas prateleiras dos supermercados, é o café robusta, que é um café de qualidade inferior. O café especial é o café arábica, esse quase todo ia para o mercado internacional. De 10 anos para cá, começou um movimento forte de consumo interno dos cafés especiais. Vale dizer que o Brasil é o maior produtor mundial de café e que hoje os Estados Unidos é o seu principal comprador, seguido pela Alemanha e pela Itália. São os países que mais compram o café brasileiro. O café especial, ele se destaca no Brasil em algumas regiões, como São Paulo, Minas Gerais, Paraná e a Bahia. A Bahia na região da Chapada Diamantina, que tem alguns municípios, como Piatã, por exemplo, que fica a 2.200 metros de altitude. Então ele tem todas as condições de solo, de clima, de temperatura, né? Então tudo isso favorece a altitude, tudo isso favorece a termos um café de excelência na Chapada Diamantina. O café especial para quem começa a se interessar pelo café gourmet, por esse café especial, é uma viagem sem volta, eu costumo dizer, porque é um café muito diferente do que a gente está acostumado a tomar, que comprava nos supermercados antigamente. É um café que se destaca pelo aroma, pelas sensações que nos despertam, frutas cítricas, achocolatado, canela, tons de chocolate, né? E tudo isso é muito aromático, é muito interessante. E o café especial, o pessoal inclusive diz o seguinte, que você não deve colocar o açúcar, porque ele já tem um certo teor de adocicado original do próprio café, entendeu? A torra geralmente é uma torra média, ou seja, não é aquele café muito queimado, porque isso diminui a qualidade do café, então é uma torra média e realmente é um grão diferenciado, é um café muito gostoso, vale a pena você enveredar por esse universo do café, porque é um universo apaixonante. É como o vinho, a gente quando começa a gostar não volta atrás. Bom, o nosso Café com Ações de hoje não podia ser diferente, tem como foco as eleições americanas, né? Ontem à noite a gente viu o pronunciamento do presidente Donald Trump acusando, dizendo que o sistema eleitoral americano estava sendo fraudado, né? Porque ele contesta o voto pelo correio.
e que isso estava destruindo a democracia americana. Foi uma aberração o pronunciamento do presidente Donald Trump, a tal ponto que as emissoras de TV cancelaram o pronunciamento dele, né? A NBC, a ABC, a CBS, as 3 grandes emissoras dos Estados Unidos interromperam a transmissão ao vivo diante das bobagens que o Donald Trump estava dizendo. Então, na verdade, é assim, ele está contestando as regras de um jogo que já estava traçada. A eleição americana prevê o voto pelo correio, né? Isso é uma prática já antiga. Esse ano teve uma característica adicional o voto pelo correio, por quê? Por conta do coronavírus. Então, muita gente votou colocando as suas cédulas pelo correio. Isso não significa que o voto seja ilegal, né? Essa regra existe, essa regra é permitida e a conferência é feita nas áreas de apuração. Então, se houver alguma coisa errada, há como se provar. Agora, dizer que o voto pelo correio é um voto ilícito, isso é uma grande bobagem que ele disse. Ele está jogando para a galera dele. Foi uma decepção para mim a eleição, a presidência do Trump. Eu lhe confesso, inclusive, que eu fui entusiasta da eleição dele, porque eu disse, poxa, é um empresário que vai ser presidente dos Estados Unidos. Olha que coisa legal. Já tinha tido uma experiência os Estados Unidos com a prefeitura de Nova York, que o Michael Bloomberg, um bilionário da área de comunicação e da área de finanças, ele tinha sido prefeito de Nova York, foi reeleito e depois ainda convocou um plebiscito e o povo nova-iorquino considerou que ele poderia se habilitar a uma 3ª candidatura e ele foi reeleito de novo. Então ele teve 3 mandatos, uma coisa que não é normal nos Estados Unidos. E o Bloomberg fez uma excelente administração. Eu imaginei, poxa, o Trump vai fazer a mesma coisa. Não, negativo. Emocionalmente ele não tem as condições para o cargo, né? E passou um governo 4 anos que teve coisas positivas, óbvio que tudo tem um lado cheio e o lado vazio do copo. Não adianta a gente ficar, é um desastre. Não, teve coisas positivas. Ele baixou a carga tributária, estimulou os investimentos, defendeu a geração de empregos, essa coisa toda. Então teve um lado positivo. Por outro lado, foram 4 anos de extremos conflitos, o tempo todo. Todo dia o Trump cria uma confusão. E isso não é bom para a economia, isso não é bom para os investimentos. Então a gente precisa tirar essas paixões. Se a gente é investidor, eu sempre digo o seguinte, o investidor ele não pode ser um cara apaixonado, não pode ser uma pessoa apaixonada, ele não pode ter ideologia, ele não pode ter paixões políticas, entendeu? Ele tem que ser uma pessoa pragmática. O que é bom para o mundo dos investimentos? Essa é a pergunta que tem que ser respondida. Isso é bom para o mundo dos investimentos? Então pronto, vamos apoiar. Não, isso causa instabilidade, isso gera insegurança, então estou fora. Entendeu? Então o que é que o Trump fez esses 4 anos? Ele criou confusões todos os dias. Era de manhã, de tarde, de noite no Twitter criando confusão. Isso desgasta o processo do investidor, do investimento, entendeu? Isso acaba gerando intranquilidade, isso acaba gerando insegurança para o investidor. Ora ele taxa o aço, ora ele entra em conflito com os chineses. Tudo isso vai criando embaraços, vai criando disputas, muitas dessas disputas desnecessárias, entendeu? Algumas sim são importantes, outras não. Então, nesse mar de confusão que ele vai criando, isso vai gerando instabilidade. E a Bolsa de Valores no mundo inteiro podia estar num estágio muito superior, se não fosse esses constantes problemas causados na administração do Trump, entendeu? É a minha análise pessoal, é a minha forma de enxergar a administração dele. Dizendo isso, que eu fui entusiasta, achei que seria uma 8ª maravilha do mundo, que seria um governo fabuloso, por conta dele ser um empresário, mas a parte emocional dele pegou e eu acho que ele botou os pés pelas mãos em vários momentos, criando instabilidade desnecessária e isso atrapalha os investimentos. É assim que eu enxergo. Ele, apesar disso tudo, ele caminhava para uma eleição relativamente tranquila, só que veio o coronavírus. O coronavírus foi um petardo que caiu no governo dele que ele não esperava, né? Ninguém esperava e ele muito menos. E a forma como ele reagiu ao enfrentamento ao coronavírus contou muito para o eleitor americano descartar a possibilidade da sua reeleição.
Então a gente está numa reta final de apuração. Acredito que hoje vai ser oficializada o fim da eleição, se não o fim, mas porque ainda vai ter recursos na justiça, essa coisa toda, mas a gente caminha para o anúncio hoje de uma vitória democrata, da vitória do Joe Biden. Houve muita intranquilidade no início dos mercados financeiros, há 60 dias atrás, 90 dias atrás. Eu espero que vocês estejam também tomando um cafezinho aí. Houve muita intranquilidade, havia dúvidas sobre se isso ia criar instabilidades também, uma eleição do Joe Biden. Só que depois o mercado começou a ser mais racional, afinal de contas a alternância de democratas e republicanos acontece a cada período aí de 4 ou 8 anos nos Estados Unidos, é super normal essa troca de poder. E aí o mercado pacificou e precificou o governo democrata. Então, hoje já não há pânico em relação a essa possibilidade da eleição do Joe Biden e há uma situação de calma, tanto que nos últimos dias as bolsas dos Estados Unidos subiram forte e acabou influenciando e impactando positivamente as outras bolsas, né, na Europa, na Ásia e aqui no Brasil a gente estava bem lá embaixo e deu uma boa subida aí 3 dias consecutivos de alta. Então, é o cenário, vamos dizer assim, do que a gente está verificando com relação a essa eleição. O que esperar a partir de agora de uma confirmação de vitória do Joe Biden, né? Em primeiro lugar, tem uma notícia interessantíssima que é da Bloomberg. A Bloomberg fez uma matéria dizendo o seguinte, no dia de ontem, que a Bolsa de Valores dos Estados Unidos deve ampliar os ganhos no período pós-eleição. Aí a matéria diz o seguinte: os dados históricos indicam que a valorização do mercado acionário dos Estados Unidos nos dias seguintes às eleições é sempre uma coisa que é verificada historicamente. Na quarta-feira, o índice Standard & Poor's deu um salto de 2,2%, foi o melhor desempenho no dia após a eleição presidencial nos Estados Unidos, segundo uma série histórica que remonta desde 1932. E o ganho médio do índice de referência nos 3 meses seguintes foi de 4,4, segundo a análise. A boa reação inicial após a eleição tem sido considerado um bom sinal, um bom presságio, disse o relatório emitido pelo Jason Gupfer, que é o presidente da Sandial, acrescentando que foi a primeira vez que o Standard & Poor's subiu mais de 1,5% tanto no dia das eleições quanto na sessão seguinte. O resultado da eleição ainda espera a confirmação definitiva, mas já está precificado na Bolsa a vitória do candidato democrata Joe Biden. Para o Senado, acredita-se que ainda ficará sob o controle republicano, e os americanos gostam desse sistema de contrapesos, né? A Câmara é controlada pelos democratas, o Senado pelos republicanos, no Senado vai ter uma influência republicana muito forte e, consequentemente, o governo democrata não fica totalmente livre, precisa negociar os seus pontos principais de políticas, né? Seja na área de saúde, de economia, de relações exteriores, e o americano preza muito esse sistema de contrapesos, né? Então essa é uma expectativa já de que saiu na Bloomberg que se espera uma subida das bolsas americanas no período agora pós-eleição. Alguns analistas, aí uma outra matéria que saiu no estado de São Paulo, alguns analistas consideram que a vitória de Joe Biden será favorável ao Brasil, né? Relatórios de bancos e de consultorias disparados nos últimos 2 dias apontam que a vitória do democrata Joe Biden é mais vantajosa para o Brasil e para os países emergentes, porque eles vão passar a ser uma oportunidade atraente de investimento num cenário de aprovação de um novo pacote de estímulo que está previsto para sair nos próximos meses, nas próximas semanas nos Estados Unidos. Fala-se aí de algo em torno de $1 trilhão, né? A maior gestora de investimentos do mundo, a BlackRock, ela recomendou nessa semana aplicações de nas bolsas dos países emergentes.
porque devem crescer acima da média mundial. Isso é uma excelente notícia para nós, né? Então a BlackRock recomendou nessa semana a aplicação nas bolsas de países emergentes, porque devem crescer acima da média mundial. Essa é a perspectiva traçado pelo cenário descrito pela BlackRock, que é a maior gestora de investimentos do mundo. A gestora hoje ela é responsável pela administração de 2,6 trilhões de dólares em ativos. Então é muita grana, para vocês terem uma ideia, isso é mais do que o PIB de todo o continente africano. Entendeu? Então isso é muito interessante. Outro banco que se pronunciou foi o americano Goldman Sachs, que disse que provavelmente a presidência do Biden fará uso de uma abordagem mais multilateral, conforme a tradição democrata, e que isso significa uma maior interação com o comércio global, né? Então, muitos desses conflitos criados em diversas áreas pelo Trump, isso tudo vai estar sendo, vamos dizer assim, página virada numa vitória do Joe Biden, porque ele vai se aproximar de novo da Europa, isso é muito bom. Ele vai se aproximar da Ásia, sobretudo do Japão, vai procurar fazer uma política de diálogo com o Oriente Médio e com a América Latina. Obviamente, aí a gente tem uma questão que o governo Bolsonaro vai precisar se ajustar, porque a partir de agora o Joe Biden já deixou muito claro isso, de que o Brasil não pode continuar destruindo as florestas amazônicas, né? Então tem gente que defende isso, tem gente que acha que é intriga da oposição, mas na verdade o que a gente entende é que contra fatos não há argumentos. As fotos dos satélites estão aí, a devastação da Amazônia está aí, a devastação do Pantanal está aí, para todo mundo ver, isso é fato, não há o que discutir, isso é fato. Não adianta a gente ficar contra-argumentando contra os fatos. Agora, o que é que a gente precisa entender? Que o Brasil tem uma vocação de agronegócio, que isso é positivo, que isso é defensável. Por outro lado, é preciso conciliar esse agronegócio com o meio ambiente. Por quê? Porque o meio ambiente usado de forma inteligente, gente, gera dinheiro, gera muito mais dinheiro do que derrubando floresta. Isso é uma babaquice, isso é uma imbecilidade pensar que derrubar floresta gera dinheiro. Gera um pouco de dinheiro, mas o turismo gera muito mais dinheiro, entendeu? O sequestro de carbono, que é uma coisa que está na agenda do meio ambiente hoje, então você pode usar florestas para monetizar o sequestro de carbono. Ali tem um potencial gigantesco na Amazônia para plantas medicinais, para uso de cosméticos. Então a potencialidade que existe na floresta amazônica, se nós usarmos a inteligência, é uma geração de dinheiro, é uma geração de capital extraordinária. Eu diria que na casa dos trilhões de dólares. Agora é preciso gente inteligente, raciocinando e pensando no desenvolvimento da Amazônia, do Pantanal, entendeu? É preciso gente inteligente. Gente burra não vai levar isso para frente. Entendeu? Esse é um problema do Brasil ao longo de décadas. Falta gente inteligente para tocar o desenvolvimento, o manejo das florestas e das áreas de sustentabilidade do Brasil. Entendeu? Porque houve uma turma aí que queria cercar a floresta e deixar o homem de fora, quando o que eu acredito é a integração do homem com a floresta. Agora, uma integração racional, inteligente, usando tecnologia, entendeu? E não simplesmente passando o machado, a motosserra, derrubando a árvore e plantando seja lá o que for, entendeu? Então não é por aí. Eu tive a oportunidade de participar de um projeto de desenvolvimento regional no interior da Bahia, preservando a Mata Atlântica, entendeu? Preservando a Mata Atlântica. Então isso é possível você chegar e trabalhar com o agricultor, gerar riqueza para o agricultor. A gente criou uma classe média rural, as famílias dos produtores rurais ganhavam por mês entre R$ 2.500 e R$ 3.000, estamos falando de agricultores paupérrimos que passaram a ter renda de R$ 2.500, R$ 3.000, usando a agricultura de forma inteligente, de forma racional e integrado com o meio ambiente, porque não dá para chegar e dizer, não, é uma coisa ou outra. Não, é possível conciliar e é isso que eu defendo. Entendeu? Então, de fato, todos os bancos internacionais estão chamando a atenção da possibilidade dos mercados emergentes, dos países emergentes serem beneficiados com o governo Joe Biden muito mais do que seria com Trump, porque é uma vocação do Partido Democrata, do governo democrata, criar esses canais de multilateralidade, né? Então isso é uma relação de comércio mais forte, a gente acredita
de fato que vai haver um olhar maior para os países emergentes. O Brasil apenas vai precisar se reposicionar, porque desse caminho que está aí, provavelmente ele vai ficar isolado. A Europa já está isolando o Brasil, os Estados Unidos, se o Brasil insistir nessa pegada, vai ser isolado, e fora isso o governo vive criando problemas também com a China. Então vai virar o quê? Vai virar Cuba. O Brasil vai virar Cuba, ilhado, isolado do resto do mundo. Eu não considero isso uma coisa inteligente. Então é preciso mais inteligência do governo brasileiro, pensamento de estadista. É isso que está precisando o governo brasileiro assumir, uma postura de estadista. Mas o que os analistas já estão dizendo é isso, é que é um governo mais favorável à América Latina, mais favorável ao Brasil. Então é preciso estar atento às oportunidades. Outra notícia que, para finalizar o Café com Ações de hoje, é que o Federal Reserve manteve os juros, a taxa de juros nos Estados Unidos perto de zero. Então isso ele sinalizou que vai haver uma manutenção das taxas nesses níveis, que é uma política mais acomodatícia, vamos dizer assim. O juros está entre o intervalo de 0 e 0,25 ao ano. Vale dizer que outros países, né, na Europa, na Ásia, estão com juros ou negativos ou próximo de zero. Isso é muito bom, porque os bancos centrais despejaram trilhões, entendeu? Foram quase 20 trilhões de dólares despejados nas economias mundiais, e esse dinheiro está aí, ó, esperando oportunidade. Então, se o Brasil fizer a sua parte, um percentual talvez expressivo desse recurso possa vir para o Brasil em busca de investimentos. E hoje, como disse Abílio Diniz recentemente numa entrevista, o Brasil está barato. O Brasil está barato. Está barato, sobretudo, porque o dólar está muito apreciado em relação à nossa moeda. Então, o investidor estrangeiro entrar hoje aqui, ele entra fazendo a festa, porque o dólar está nas alturas. Então, ele compra ações brasileiras, ele faz investimentos no Brasil de forma muito barata. Então, o Brasil está convidativo, desde que, aí é que está a grande questão, o Brasil tome decisões acertadas, sobretudo com respeito ao teto dos gastos públicos, ao respeito ao equilíbrio fiscal e a uma postura de reduzir esses gastos públicos para que o Brasil possa entrar numa trajetória de sustentabilidade para a sua economia. Se isso acontecer, céu de brigadeiro, ótimas previsões para o país nos próximos anos. Vai depender dos nossos políticos. Esse é um grande problema. Eu costumo dizer que esse é sempre o nosso maior problema, a nossa classe política. Enfim, terminamos o nosso Café com Ações. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe com os amigos e até a próxima semana. Tchau!